No ar, mais uma aula aqui do Clube da Fala, aula de número 28. Eu sou a professora Giza Berto, fonoaudióloga, especialista em voz aqui pela PUC do Rio de Janeiro. Sou mentora de comunicação e oratória há mais de 10 anos e a gente tem um tema hoje demais para você. Fica comigo nessa aula. 3 dicas para você treinar a sua comunicação em 2024. Treine a sua comunicação. De cara, você precisa se identificar como alguém que tem que parar, que tem que desenvolver, que tem que melhorar a sua comunicação. E por que que a comunicação é tão importante? Porque a comunicação, ela dá um up na sua performance, seja na área técnica que você estiver. João, não estou conseguindo passar aqui. Meu slide não está passando. Agora passou. Por que a comunicação é uma habilidade importante? Hoje o que a gente vê são profissionais muito bem capacitados, muito qualificados tecnicamente, com um currículo muito bom, mas que não sabe se comunicar, que não sabe se posicionar, não sabe dar uma fala numa reunião, num meeting semanal. Tem um projeto incrível, mas não consegue apresentar. Isso, inclusive, aconteceu com uma das minhas alunas. Tinha um projeto incrível, não conseguiu apresentar, apresentou para uma colega. A colega apresentou o projeto dela, a ideia dela, o trabalho dela na reunião. Foi super aprovado, mas ela ficou ali totalmente em segundo plano porque não soube se portar, não soube apresentar uma ideia muito valiosa naquele momento. Então, você entende que a comunicação ela é muito importante para que você consiga dar um up nos seus trabalhos, na sua demanda até pessoal. A comunicação é vida, a comunicação abre ou fecha portas. E é através desta comunicação que você tem como ser muito claro, objetivo, carismático, agregador, em que você consegue ou não criar sinergia, conexão com o seu ouvinte, com a sua plateia, com aquela pessoa que está ali, às vezes de 1 para 1, na sua frente. E você simplesmente deixa a pessoa lá voar os pensamentos, porque a pessoa não está conectada. Você não é uma pessoa atraente, você não tem uma fala atrativa. E aí tá com aquela fala monótona. É muito importante a comunicação como um todo. E quando eu falo que comunicação não é só oratória. Oratória é a arte de falar em público. Mas comunicação é algo muito mais abrangente. Até mesmo você, de boca fechada. Você sem falar nada, você já está comunicando. Então vamos lá, eu disse que seriam 3 dicas e eu prometo, e quando eu prometo, eu vou lá e dou entrega. Quando eu prometo, eu faço. Vamos lá, gente. Primeira dica para você, grave áudios. Giza, que dica simples. Mas você tem costume de ouvir seus áudios? Comenta aqui pra mim agora. Fala a verdade. Você grava áudio. Ah, não, eu odeio a minha voz. Nem fala isso que eu odeio a minha voz. Eu não quero nem ouvir a minha voz. E quando eu gravo, eu saio correndo, nem vou lá e ouço. Você vai criar um grupo. Coloca alguém aí, amigo, esposo, a sua esposa. Coloca alguém nesse grupo. Grupo de comunicação. Treino da comunicação. Deixa esse grupo, depois tira a pessoa. Fica só com você no grupo. E ali você vai gravar áudios diários. Você pode contar o seu dia, como foi o seu dia para você mesmo, porque você vai puxar pela memória. Você pode contar de manhã do dia anterior, ou você pode contar à noite desse dia vigente. Ao ouvir esse áudio, se perceba. Só muda quem se percebe. Só se transforma, só evolui, só desenvolve, só melhora aquilo que eu percebi que eu preciso melhorar. Senão, vai continuar do mesmo jeito. Por isso que é importante esse monitoramento. É uma ótima forma de você se treinar. Se ouça. Você pode se ouvir contando o dia, você pode se ouvir contando uma história de uma viagem,
Você pode se ouvir fazendo leitura de livros, algum livro que você esteja lendo. Se ouça. Ao gravar esses áudios, você vai estar treinando, por exemplo, a sua articulação. Dá para entender o que você está falando? Ou até mesmo você ficou assim, meu Deus, o que eu falei aqui? Dá esse áudio para alguém ouvir. Conseguiu compreender tudo que foi dito? Tem clareza nas suas palavras? Como está o ponto articulatório? A formação dos fonemas? Os finais das palavras? Como é que estão os gerúndios? O gerundismo, cuidado com o gerundismo. Sabe aquela pessoa que fala assim, também? Ao invés de também? Cantando. Ao invés de cantando, falando, e não falando, brincando, cantando, jogando. Jogando, articule bem essas sílabas finais. Pronuncie bem as palavras. Como é que está o ritmo dessa fala? Está correndo muito? Quase não tem pausa? Está desesperado? Está falando rápido demais? De tal forma que ninguém consegue compreender e fica aquela coisa angustiada. Quem fala rápido demais o tempo todo dá angústia no ouvinte. Tudo isso você vai se perceber através de gravar os seus áudios. Sem falar na entonação. Sabe aquelas hastes do áudio? Do WhatsApp, por exemplo? Ele não pode ficar todo no mesmo tamanho, aquelas hastes. Tem que ter variação. E aí, entonação, entra vários pontos dentro da entonação, como volume, alto e baixo, tom, que é a frequência, agudo, médio e grave, como eu fiz aqui agora. Como é que está a cadência, os finais das frases? Como você está terminando as frases? Você está dando percepção na entonação que você terminou as frases? Eu sempre cito, meu cunhado diz que santo de casa não faz milagre. E o meu cunhado, ele fala assim, por exemplo, eu fui no mercado e comprei maçã, banana, melão. Aí a gente fica assim olhando pra ele, a minha irmã. Que mais? Não, só isso. Por quê? Porque ele não deu entonação, minha gente. Ele não deu a entonação, ele não usou bem a cadência de um término da frase. Fui no mercado e comprei maçã, banana, melão. Melão. Brinca com boa noite de início e final de jornal. Boa noite. Boa noite. Boa noite, leve sorriso, inflexão ascendente, boa noite. Um sorriso não tão aberto, mas tem ali uma pequena pitadinha de sal, de colorido na voz, e a inflexão é descendente. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olha só, um treino só de um boa noite, de uma saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, você já treina a inflexão ascendente, descendente, veja como está a sua cadência. Eu lembro de uma aluna, deixa eu pegar uma aguinha aqui, que ela estava sendo muito convidada para fazer entrevistas, ela é advogada, em jornais, em podcasts, jornais conhecidos, televisivos mesmo. E ela estava com dificuldade nessa questão da cadência, dos finais das palavras. E eu lembro que uma das vezes dessas entrevistas que ela fez, a repórter ficou assim, com essa cara. Ela estava exatamente esperando ela concluir, ela já tinha concluído, mas ela não deu entonação de conclusão. Percebam quão é crucial que você domine esses parâmetros da entonação que eu estou falando. Brinca com isso. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre... Olha só, olha esse nuance desse alternar, porque a ideia é alternar, não é ficar só no grave, não é ficar só no agudo, não é só falar rápido, não é só falar lento, é alternar. Você alterna a sua entonação e coloca as pausas. Perceba se seu áudio, ele tem pausas. A pausa, ela pode ser utilizada para várias coisas, e uma delas é para você pensar no que vai falar. A pausa te ajuda a evitar os vícios de linguagem. A pausa te ajuda a respirar.
baixar ali o nível de ansiedade. Ela pode dar sentido ao seu texto, ao contexto do que você está falando, para que tenha coerência. O tipo de pausa é uma pausa reflexiva, com auxílio das expressões faciais, corporais. Aqui eu só estou no áudio ainda. Mas olha quão rico é um treino de áudio. A partir de hoje, você vai sair daqui dessa aula e vai falar assim, não, vou fazer esse grupo agora. E já vou começar hoje a prestar atenção na minha articulação, na minha dicção, como eu estou falando os finais das palavras. Quantos vícios de linguagem tiveram? Vícios de linguagem é toda e qualquer palavra que se repete mais de 3% dentro do seu tempo de fala. Pode ser qualquer palavra que você está se repetindo. Você fala muito né? E o né sem sentido? Hoje o né já até aceito como uma fala informal. Não está no dicionário ainda, mas ele é aceito como uma pergunta. Igual a não é? Mas às vezes você fala um né que não tem nada a ver. Não era para entrar uma pergunta ali. Por exemplo, eu sou fonoaudióloga, né? Pra que eu vou te perguntar se você é fonoaudiólogo? Não tem porquê, entendeu? Se eu sou fonoaudióloga, eu vou te perguntar se eu sou. Eu sei que eu sou. Eu sou fonoaudióloga. Pausa. Pausa é a pausa que entra aqui. Então, perceba se você está falando muito né, muito que acontece, muito pensamento sonorizado. Tem gente que fica quicando, não é? Ou tem gente que prolonga, que é um pensamento sonorizado prolongado. Muito característico do Sul, muito característico aqui do Sudeste, Rio de Janeiro. A gente precisa prestar atenção nisso. E através do treino de áudios, de gravar áudios, você se monitora, você se percebe. E a partir desse momento que você se percebe, você começa a fazer anotações das coisas que você precisa desenvolver e melhorar e das coisas que são boas para você continuar. Tudo bem? Comigo até aqui? Quem já faz isso, comenta. Ou quem vai começar a fazer, a partir de agora, gravar áudios, comenta aí também. Dica número 2. Não podia faltar. Gravou áudios, grave vídeos. Grave vídeos sentados. Você sentado, você tá sentado assim? No vídeo, enquanto você grava? Largadão? Que imagem que isso passa? Perceba seu corpo, a intenção do seu corpo. Aqui eu quero que você comece a identificar... Eu tô com protagonismo, tem energia, tem veia, tem sangue passando na minha veia. Eu tenho que ter protagonismo. Eu sentada, eu tô virando para um lado para o outro a cadeira enquanto eu falo? Eu tô pendulando? Que isso dá agonia em quem tá assistindo. Imagina você numa reunião, conduzindo uma reunião e fazendo isso o tempo todo. Ou você tá sacudindo a perna, tá achando que ninguém tá vendo, mas tá todo mundo ouvindo o barulho da tua perna sacudindo e o seu corpo todo tá sacudindo aqui em cima também. Veja microexpressões faciais, os gestos. Você tá com a coluna reta e os ombros aqui estão equilibrados ou você tá assim? Ó, é sutil. Não é tão caricato como a gente pensa, não, mas é sutil. Olha a imagem que essa minha postura aqui agora passa. E olha a imagem que isso aqui passa. Olha a diferença. Eu também não posso ficar demais. Nem para mais, nem para menos, mas com equilíbrio. Evite pendular sentado ou em pé. Em pé a gente fica pendulando para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Então faça vídeos em pé e em alto. E sentado. E em alto. E sentado. Esses vídeos te permitirão perceber como você está. Será que a sua expressão, ela está em coerência com a sua fala? Por exemplo, você está treinando uma abertura, uma saudação e um quebra-gelo, lá no vídeo. E aí você começa assim, olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme receber todos vocês aqui. Tá até articulado, tá até com uma boa dicção, mas olha só, não tá coerente a entonação, a sua expressão facial aqui. Não conversou, não juntou com a sua fala.
Tá falando uma coisa, mas o rosto está expressando outra. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer receber todos vocês aqui. Tem que ter sorriso nessa hora. Se eu estou dizendo de uma alegria, de um prazer, de uma novidade, eu tenho que sorrir. Carisma, conexão. Claro, não vai sorrir em horas que não tem nada a ver, só porque tem que ficar rindo, carinho, ficar rindo o tempo todo assim, igual eu brinco com vocês, igual a Narcisa aqui tudo, aí que maravilha. Não, mas onde tiver coerência, onde fizer sentido, você sorria. E tudo isso você está se olhando. Se a sobrancelha levanta, você fica o tempo todo com o olho assim, apertado, tá com problema no óculos, você tem que trocar o óculos, porque você ficou assim? Ou você está abrindo o olho demais? Como é que tá a sua boca? Você tem alguma coisa que você percebeu que a sua boca tá meio torta? Ou ela não abre tão bem dos dois lados? Se perceba. Você não consegue fazer gesto. Você fica com a mão de conchinha o tempo todo assim, ó. Mão de conchinha. Aquela coisa do italiano, né? Não, abre as mãos, gesticula, traz a mão para a linha da cintura. Em pé ou sentado, não deixa as mãos para baixo. Bonecão do posto, não. Traz a mão para a linha da cintura e gesticula. O que eu posso te dizer? Cuidado com algumas expressões. Não faça isso, por exemplo. Lembra da tia Giza? Não faça isso. Professora Giza falou comigo, não posso fazer isso. Cuidado quando você for namorar, número 1. Número 2. Cuidado com isso aqui. Atenção, não cruze os braços, isso aqui dá fechamento. Tô fechada, eu não quero ouvir, eu não tô aberta ao que o outro tem para dizer. Use bem os seus gesticulares, as suas expressões, sem ficar fazendo muito vulto, saindo vulto na foto, como se fosse um polvo, cheio de mão, cheio de tentáculos. Não precisa disso. O que eu quero é que você gesticule, sabendo o que não pode fazer, como mão no bolso, braços cruzados, mão para trás. João, vê se eu vou ficar enquadrada aí, eu vou ficar de pé rapidinho. Assim. Dá para ver minha cintura? Dá para ver? Calma aí. Dá pra ver? Então, eu tenho um outro cunhado que ele fica assim, ó. Enquanto ele tá falando, ele dá pendula assim, ó, pra frente, pra cima e pra baixo. Não pode, tem que tomar cuidado pra você não chamar atenção pra um lugar onde você não deveria chamar. Traga suas mãos pra linha da cintura e distribua o peso do seu corpo nas duas pernas, se você estiver em pé, pra você não pendular. Aquela pessoa que fica pendulando ou balançando uma perna só. Combinado? Então, daqui pra frente, ao gravar o vídeo, você vai prestar atenção no seu corpo. Porque se eu fosse pedir pra você fazer as duas coisas juntos, não ia ser legal. E é uma forma de você treinar a sua comunicação para 2024 assim. Primeiro você grava os áudios, faz todos aqueles anotações e preste atenção em todos aqueles parâmetros que eu expliquei. E depois você grava os vídeos, prestando atenção no seu corpo. Você faz algum gesto estranho? Giz, eu não percebia, mas enquanto eu falava, eu fazia assim, ó. Quando eu gravei o vídeo, eu percebi que eu fiquei, ó. Entenderam? Sei lá, passo demais a mão no cabelo, eu fico fazendo isso o tempo todo. De um lado, eu sou mulher e eu faço isso o tempo todo. Eu sou homem e eu fico assim. Meu Deus, e agora? Eu vou ter que pegar um espelho, peraí. Como é que tá aqui meu cabelo? Que eu fui representar. Gente, a gente tem que ter muito cuidado. Se olhar, por exemplo, agora eu olhei no espelho e vi um pedacinho de batom no meu dente, tirei. Se olhe no espelho, se perceba, se veja. Tem homens com barba que ficam assim o tempo todo. Mexendo na barba. Assim como tem vícios de linguagem, também tem vícios corporais. E você precisa estar ligado em quais pontos positivos você tem no seu corpo e quais pontos você precisa melhorar aí no seu corpo. Deixa eu ver se eu falei tudo o que eu precisava falar nesse ponto. Sim, falei sobre a coluna, verificar se tem movimentos, algum gesto repetitivo ou exagerado, detalhes das expressões faciais e corporais. E aí você deve estar se pensando, meu Deus, é muita coisa, muita coisa, muita coisa. Calma, não é para fazer as duas coisas juntos. Começa com o treino do áudio. Quando tiver ok, aí você passa para o treino do vídeo. Combinado?
que você não pode dizer assim, isso está muito difícil, é impossível. Impossível não é. É possível. Tudo é uma questão de decisão. Abre aspas, é uma frase que minha irmã me dizia muito. Giza, é possível, tudo é uma questão de decisão. E é o que eu digo para você, meu querido aluno aqui do Clube da Fala. É possível. Tudo é uma questão de decisão. Decida hoje se monitorar, se perceber, se entender, se conhecer. Isso tem muito a ver, inclusive, com a dica número 3. Que já vem ela aí por aí. Ou seja, eu tenho que me entender, me olhar, me identificar. Realmente, eu faço isso. Olha, toda hora eu não sabia. Eu contei aqui, foram 10 nés que eu falei, meu Deus. Vou procurar outras palavras para substituir, eu vou usar a pausa para evitar o vício de linguagem. Assim você vai melhorando e vai treinando a sua comunicação. Dica número 3 e última dica para você. Claro, professora Gisaberta, não tinha como não falar sobre iniciar uma jornada de autoconhecimento. Você tem que se conhecer. Você precisa investir no seu autoconhecimento. Isso vira uma chave na sua vida. Vira uma chave na sua vida. Quando você investe no seu autoconhecimento, você dá um up na sua comunicação como um todo. Eu canso de dizer isso. As pessoas falam pra mim, seus vídeos são tão naturais, você passa tanta confiança, eu quero falar assim, para que eu me sinta confiante também. E a equação está errada. A equação está completamente errada. Eu primeiro me conheço para que depois eu seja autoconfiante. A autoconfiança só vem do autoconhecimento. Por isso, eu quero que em 2024, para você treinar a sua comunicação, você invista nisso. Tem vários, inclusive, testes de perfis comportamentais na internet. E você pode procurar a empresa, nossa parceira, a eTalent. eTalent. Eu não sei se vai dar para a gente editar e colocar, que isso aqui é uma gravação direto, sem cortes, sem cortes mesmo que fala, não é, João? Sem edição, exatamente. Sem edição, eu não sei se vai dar para colocar, mas a gente coloca depois na descrição escrito para você. Procura a eTalent para que você faça o DISC. D, dominante, I, influente, S, estável e C, conforme. Quem é você? Como é que está a porcentagem? Quais são as características? Se conheça. Tem alguns links de DISC gratuitos também na internet que você consegue fazer o seu teste. São perguntas que você vai responder lá, de como você age ou como você reage em determinadas situações, como você mesmo se vê. O ideal é que você não pergunte para ninguém. Não tem que perguntar para ninguém quem é você mesmo respondendo sobre você. E sem pensar muito. A primeira coisa que vem na sua mente, você vai lá e marca. E se conhecendo, você se torna autoconfiante. E a pessoa autoconfiante performa bem. Olha a equação. Autoconhecimento, autoconfiança, autodesenvolvimento, boa performance. É um caminho. É uma jornada ascendente que você terá. Se eu te pedisse agora para você já iniciar nessa jornada de autoconhecimento, um treino, escreve aí, dever de casa. 10 qualidades que você tenha. Você sabe dizer? 10 qualidades. Tem que ser capaz de dizer 10 qualidades suas. Você precisa fazer isso. Meu querido aluno e aluna aqui do Clube da Fala. Vai lá e para pensar. Pense sobre você. Pense nas suas ações, nas suas reações. Depois que você fizer a lista das qualidades, faça uma lista também de pontos de melhoria, de coisas que você precisa melhorar. Pronto, você já está se conhecendo. O que você faz? Você potencializa, evidencia, usa esses pontos que você sabe que você tem de bom para te alçar para mais alto. É como com um trampolim, que você ficasse pulando ali em cima desse trampolim. E os pontos que você precisa melhorar, você já fica de olho? Eu sou muito objetiva, eu sou muito pragmática, eu tenho uma fala muito não emocional, e eu sei que a maioria da população brasileira é emocional, são influentes e estáveis, esse do DISC que eu acabei de citar. Eu vou trabalhar minha fala para ter uma fala de mais sinergia, de criar mais conexão
troca com a galera, com a minha plateia, com o meu povo. Comigo até aqui? Então, quem é você? Saiba quem é você. Eu estou falando de temperamento, personalidade. Invista nisso. E dentro disso, da jornada de autoconhecimento, saiba o que te faça bem. Procure verificar hobbies. Você está fazendo seus hobbies? Você tem praticado o que você gosta? Eu gosto muito de andar de patins. Está andando? Eu gosto muito de ir para a praia. Você tem ido para a praia pelo menos uma vez no mês? Sim ou não? Fazendo esses treinos, essas 3 dicas imprescindíveis que eu passei para você aqui, você com certeza desenvolverá a sua comunicação e dará um up, tanto profissionalmente, como também nas suas relações pessoais. Eu sou a professora Giza Berto e foi um prazer estar com você em mais essa aula. Comenta aqui para mim como foi para você. Um beijo e até a próxima. Tchau!